Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos realizando o nosso estudo sobre a Igreja, fazendo essa que a teologia católica chama de eclesiologia, o estudo sobre a Igreja. Estamos no capítulo 1 do livro A Fé Católica, em palavras fáceis. Se você não tem ainda esses livros, você pode adquirir, falando diretamente comigo, passando uma mensagem. Tratamos já sobre os seguintes subtemas. Deus não pretende a existência de muitas religiões. Deus não quer a coexistência de religiões diferentes. Deus quis estabelecer uma só religião, a Igreja Católica. Deus quis estabelecer uma só religião, a Igreja Católica. Então vamos lá. Só existe uma verdade sobre Deus e uma religião que Jesus Cristo pretendia estabelecer, a Igreja Católica. Isso nós já vimos no encontro anterior. Deus, que é fonte de toda ordem, não tem desordem em Deus, não tem sentido Deus planejar uma coisa, arquitetar uma coisa e executar outra diferente. Sendo que a Igreja ela foi planejada desde toda a eternidade no coração do Pai. Agora ele não vai, por uma questão agora de conveniência, mudar isso, não é? A Igreja estabelecida por Jesus Cristo é a casa de Deus, coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então aqui a Igreja é chamada casa de Deus. Interessante também entender, me faz recordar uma frase de Bento XVI, onde ele diz que a Igreja é a nossa casa e nela nós temos tudo que é bom, tudo que é necessário para a nossa salvação. Né? Essa frase de Bento XVI nos ajuda muito a entender se eu entendo, se eu faço experiência de Jesus, que é o caminho, verdade e vida, dentro da Igreja, não tem sentido eu procurar alimentos fora dessa Igreja, sendo que a Igreja é minha casa. Nós deveríamos estar na Igreja, de fato, entendendo que aí é a nossa casa. E nela, diz o Papa Bento XVI, nós temos tudo que é bom. O que é tudo? Ora, tudo é tudo. Tudo não é 50%, tudo não é 99,9%. Tudo é tudo. Nela nós temos os sacramentos. Na Igreja nós temos a devoção aos santos. Nela nós temos a palavra de Deus, não é? Então, nós não temos só a palavra de Deus. Importante nós entendermos isso. Nós temos essa palavra de Deus escrita, as Sagradas Escrituras, né? Que foram organizadas tal qual está na nossa mão hoje pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que em vários concílios foi afirmando que a Sagrada Escritura, os livros, que seriam inspirados por Deus. E o que acontece? Se alguns irmãos nossos usam a Sagrada Escritura até contra a Igreja Católica, esse foi um trabalho feito e realizado com muito suor, com muito custo pela Igreja Católica. E alguns irmãos saem dessa igreja, a Igreja de Cristo, fundada por Cristo, já vimos isso em Mateus 16, Jesus entrega as chaves para Pedro, e começa a usar agora a Bíblia contra a igreja que organizou essa Bíblia, ou seja, está usando um trabalho que foi da Igreja Católica contra ela mesma. Isso é pura ignorância. Nós devemos recordar a história desse ex-pastor protestante, né? Scott Hahn, ex-pastor protestante, que uma vez estudando o livro do Apocalipse, comparando com a Santa Missa, a liturgia da Santa Missa, ele viu que ali estava a verdade. Não é? E existe essa frase, não sei se é dele essa frase, que diz assim, que os maus católicos se tornam protestantes e os bons protestantes se tornam católicos. Porque nós sabemos que, de certa forma, embora de forma fragmentada, Scott Hahn coloca isso em seus livros. Ele tem muitos livros e deixo aqui dois como referência. O Banquete do Cordeiro, onde ele coloca justamente sobre o seu estudo com respeito ao livro do Apocalipse, a liturgia da Santa Missa. E ele tem também esse livro onde ele narra, juntamente com a sua esposa, toda a trajetória de sua conversão. Todos os caminhos levam a Roma.
Então, Scott Hahn foi essa pessoa, esse ex-pastor protestante, que diante daquilo que ele disse que não sabia a Sagrada Escritura por completo, isso que eu estava falando, né? Teoricamente, nós entendemos que os irmãos protestantes sabem mais do que nós a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e será se é assim mesmo? Tendo em vista que foi a própria igreja que organizou as Sagradas Escrituras, né? A Sagrada Escritura não caiu assim no céu, no passado, mas foi a igreja que organizou assim, tal qual está aí, dizendo para nós quais os livros canônicos, ou seja, os livros inspirados por Deus. Antigamente, os livros bíblicos sagrados eram colocados em forma de rolo, né? Em pergaminho. Quando Jesus entra lá no templo, na sua cidade natal, na liturgia, no templo, na sinagoga,